Esta sessão tem como tema as zonas importantes para as aves, abreviadas pelo acrónimo IBA. Zonas importantes para as aves, quantas são e onde ficam. Portanto, hoje não vamos falar de uma espécie em concreto, vamos falar deste conceito de IBA, para perceber melhor o que significa e as implicações que tem para a conservação, quem é que mexe nisto, enfim, tentarmos explorar um bocadinho melhor este conceito. Portanto, esta sessão hoje vai focar sobretudo estes aspectos relacionados com a identificação de IBAs e conservação. Ora, as IBAs, eu vou dizer sempre abreviadamente as IBAs, embora em português possamos dizer as áreas importantes para as aves ou as zonas importantes para as aves, mas IBAs é um acrónimo simpático e, portanto, IBA é um acrónimo de Important Bird Areas, que significa exatamente áreas importantes para as aves, importantes aqui no sentido da conservação. Eu, a primeira vez que ouvi falar de IBAs foi em 1990, quando eu, nos meus primeiros tempos de observação, ia muito ao Algarve, à sede da Associação A Rocha, que fica na Ria de Alvor. Foi lá que eu aprendi muito do que sei sobre aves, foi lá que eu comecei a anelhar, e eu sempre que lá ia, perdia também bastante tempo a consultar, perdia, enfim, no bom sentido, de consultar os livros, que eles tinham lá uma biblioteca magnífica de livros de aves. E um belo dia eu encontrei este livro, Important Bird Areas in Europe, que é um livro, eu até vos vou mostrar aqui, é um livro não muito grande, mas muito espesso. Não sei se aqui dá para ver, aqui na câmara. É um livro, portanto, assim, um palmo de altura, mas muito espesso. Portanto, isto tem para aí 900 páginas, portanto, é um livro muito espesso. E eu, lá na biblioteca da Associação A Rocha, encontrei este livro e fiquei bastante curioso e comecei a folheá-lo, e folhei muitas vezes, e achei-o tão interessante que, passado alguns anos, comprei-o para mim, porque quis tê-lo na minha biblioteca e ainda hoje tenho, que foi este que eu vos mostrei. Ora, este livro foi o primeiro catálogo que foi feito de locais ou de zonas importantes para as aves na Europa. Tem aqui um pelicano na capa, como se pode ver, e eu já vos vou um bocadinho falar mais do conteúdo, mas este livro interessou-me porque foi a primeira vez que eu vi uma publicação dedicada à conservação das aves. Os outros livros que eu tinha visto tinham a ver sobretudo com identificação e distribuição. Este livro era virado para a conservação. Portanto, está aqui o aspecto do mesmo livro visto assim de lado, como podem ver, bastante espesso. E este livro foi publicado por duas entidades que estão aqui escritas em baixo, mas que eu ponho aqui mais ampliado já a seguir. Então, este livro foi publicado em 1989, e, portanto, eu vi-o pela primeira vez ou nesse ano ou no ano seguinte, e tem um inventário já bastante respeitável de 2.444 sítios diferentes, distribuídos por 39 países. Portanto, não é um catálogozinho, podemos dizer um catálogozão. É um catálogo bastante extenso. Por isso é que eu fiquei bastante impressionado pelo livro. E então o livro foi publicado por estas duas entidades. A primeira chama-se ICBP, que significa International Council for Bird Preservation, ou seja, o Conselho Internacional para a Preservação das Aves, está aqui escrito em cima. E a segunda entidade foi o IWRB, que é o International Waterfowl and Wetlands Research Bureau. Portanto, será o organismo ou o grupo de investigação de aves aquáticas e zonas úmidas, internacional, naturalmente. É claro que estes dois organismos têm assim uns nomes um bocadinho impronunciáveis e são siglas muito difíceis de nós memorizarmos. E felizmente ambos estes organismos mais tarde mudaram de nomes para outros nomes mais simpáticos. Então, o International Council for Bird Preservation, na década de 90, passou-se a chamar BirdLife International, que é um nome hoje em dia muito mais conhecido e que cai muito melhor no ouvido. O IWRB também mudou de nome e passou-se a chamar Wetlands International. Portanto, temos uma organização que se dedica à conservação das aves e outra à conservação das zonas úmidas, as duas com nomes mais simpáticos. Mas como esta mudança de nomes foi posterior à publicação, ela na publicação ainda aparece aqui como com estas siglas antigas.
Esta publicação normalmente é referida como Grimmett & Jones, está aqui na parte lateral, embora não se leia muito bem, que são os nomes das duas pessoas que coordenaram a edição. Portanto, isto é o Grimmett & Jones, 1989. Foi então o primeiro grande inventário de zonas importantes para as aves na Europa. Depois, mais tarde, isto foi expandido e deu origem a um inventário muito maior e muito mais completo, que foi, eu também vos vou mostrar, este livro enorme, que na verdade são 2 volumes. Este é muito maior, não sei se dá para ver aí na câmara, vou tentar mostrar. Portanto, este é do tamanho de uma daquelas antigas listas telefónicas, e são 2 volumes. O que está aí na imagem é o do Norte da Europa, este que eu tenho na mão é o volume 2, que é o do Sul da Europa. Portanto, 2 calhamaços, como se costuma dizer, e estes são uma expansão do primeiro trabalho. Este foi publicado em 2000, no ano 2000, e o número de sítios aumentou para 3.619 e o número de países e regiões aumentou para 51. Portanto, isto já se expandiu à Turquia, ao Cáucaso e aqui a outros países do... Não sei até que ponto é que isto entra no Médio Oriente, mas alargou um bocadinho o escopo da publicação. E além disso, o grau de detalhe aumentou muito, como já vão ver. Eu creio, não tenho a certeza, mas creio que depois do ano 2000 não voltou a haver um inventário destes na Europa, assim pelo menos sob a forma de catálogo único, não tenho a certeza. De qualquer forma, notem que neste volume 2000 já aparece aqui embaixo o símbolo da BirdLife. Portanto, isto foi a forma como isto evoluiu. Isto só para vos dar aqui um contexto de introdução. Agora vamos recordar como é que isto surgiu. O programa das IVAs é lançado pelo ICBP, que eu recordo que era a entidade que precedeu a BirdLife, no final da década de 70. Eu penso, pelo menos já li isso alguns, que começou em 1979, que é o ano em que a União Europeia, que na altura era a CEE, quando a União Europeia adota a Diretiva Aves, que depois mais tarde dá origem à criação da Rede Natura 2000, e é em 1979 que o programa é concebido a nível europeu, que é pensado o programa de identificar zonas importantes para as aves, que mais tarde vão ser usadas para criar as zonas de proteção especial da Rede Natura 2000. Em 1989 sai então o primeiro inventário europeu, que é o tal do Grimmett & Jones, aquele cor de laranja que eu mostrei há pouco, e depois a BirdLife, que entretanto adotou esse nome, começa a expandir o conceito para fora da Europa. E em 1995 o programa das IBAs é lançado nos Estados Unidos pela National Audubon Society, que é a entidade parceira da BirdLife nesse país. Em 1996 o programa é alargado ao Canadá e ao México. Em 2000 é alargado à Austrália e depois foi alargado a outros países e continentes, e hoje já há IBAs em cerca de 200 países e territórios autónomos por todos os continentes. Portanto, o programa das IBAs foi-se espalhando para todo o mundo e é hoje um inventário bastante alargado. Há mais de 13.600 IBAs. Eu até li que penso que em 2025 já se terá aproximado das 14.000. Não tenho o número exato, porque o número está sempre a crescer, mas de acordo com o site da BirdLife, atualmente há 13.600 zonas importantes para as aves inventariadas em 200 países de todo o mundo. Portanto, é um trabalho que começou então na década de 70, primeiro catálogo em 89 só para a Europa e depois foi sendo alargado para os outros continentes. Em 2000, como eu disse também, é quando é atualizado o inventário da Europa com a publicação daqueles 2 volumes enormes, aqueles azuis escuros. Agora vamos ver um bocadinho mais em detalhe o que é que têm estes catálogos. Este foi então o tal primeiro que eu tive em mãos na primeira vez, no Algarve. Ele tem capítulos para todos os países europeus e tem um capítulo sobre Portugal, naturalmente, que foi feito na altura por pessoas do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que mais tarde havia de ser ICN, e depois, no caso dos Açores, por um investigador que trabalhava na Universidade dos Açores, e na Madeira, por 2 pessoas também que trabalhavam em conservação. E então, este primeiro inventário, no capítulo sobre Portugal, eu não posso apresentar aqui o conteúdo todo, naturalmente, não tenho tempo, mas no capítulo sobre Portugal aparece este mapa que aqui está, que tem 36 locais identificados como importantes para as aves. Alguns coincidem com áreas protegidas, que já havia, não havia ainda muitas, não havia tantas como há hoje, porque, por exemplo,
O Douro Internacional, que está aqui, ainda não era área protegida. O Tejo Internacional também não era. O Vale do Guadiana também não era. O Parque de São Mamede, no Alto Alentejo, creio que só foi classificado esse ano. Portanto, o que havia era, sobretudo, algumas serras no norte e no centro. Havia várias zonas úmidas costeiras, mas no interior alentejano não havia áreas protegidas. Só que neste catálogo já foi possível identificar que havia locais importantes para a conservação das aves, mesmo não estando em áreas protegidas. Portanto, nós vemos aqui, por exemplo, cá em cima é o Estuário do Minho, que nunca foi área protegida, ainda hoje não é. Aqui o Gerês, aqui a Serra de Montezinho e a Serra da Nogueira, o Douro Internacional, depois aqui o Alvão, aqui Serra de Montemuro, perto de Sinfãs, a Serra da Arada e da Freita, perto de São Pedro do Sul, a Serra da Estrela, aqui a Ria de Aveiro, depois aqui dois paús do Baixo Mondego, que são o paúl da Arzila e o paúl da Madriz. Depois aqui o Tejo Internacional, a Campina de Tolões, ao pé de Idanha Nova, as Berlengas, a Serra da Aire e a Serra dos Candeeiros, o paúl do Bequilobo, e depois naturalmente o Estuário do Tejo, o Estuário do Sado, o Açude da Murta, que fica ao lado, a Lagoa de Santo André e a Lagoa da Sancha, que aqui apareciam separadamente, diversos locais pelo interior alentejano, sobretudo para a conservação de aves estepárias, portanto, a Petardas, Cisões, Cortiçóis, Groos e Roleiros, e depois 4 sítios no Algarve, que eram a costa sudoeste, o Leixão da Gaivota, que é um pequeno rochedo em frente ao estuário do Arade, a Ria Formosa e o Sapal de Castro Marinho. Para terem uma noção do tipo de detalhe que este inventário tinha, não era muito, era assim umas fichas bastante curtas, que tinham uma descrição, portanto, tinha o número da ficha, eu dou aqui 2 exemplos, tinha a Serra da Estrela, neste caso, isto está tudo em inglês, Estrela Mountain, e depois a Ria de Aveiro, dá as coordenadas à área aproximada da IBA, que podia não ser o parque todo, e depois uma descrição do habitat e das atividades humanas e uma referência às espécies nidificantes dentro daquelas que eram elegíveis, que eu julgo que eram aquelas que já tinham algum grau de ameaça a nível europeu. Os critérios eram bastante simples, não havia assim muitos critérios quantitativos, portanto havia aqui alguma subjetividade, digamos assim, na identificação dos locais, mas foi o primeiro inventário que foi feito e houve contributos de todos os países, e então em Portugal, como eu disse, foi uma equipa de pessoas do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, no caso do continente, e depois também outras equipas no caso das ilhas. Portanto, no caso da Ria de Aveiro, tem aqui também as espécies, para algumas delas indica-se o número de indivíduos, quer como nidificantes, quer como invernantes, noutros casos refere-se apenas a presença. Portanto, isto aqui só para vos dar uma ideia do grau de detalhe que esta publicação tinha. Depois aparece a segunda publicação, tal que já são 2 volumes e que é muitíssimo mais detalhada e com critérios quantitativos muito mais trabalhados para incluir locais. E aqui a parte de Portugal já foi feita pela CEPEA, que entretanto apareceu em 93 e que depois se viria a tornar o parceiro em Portugal da BirdLife. O mapa de locais não é muito diferente, houve aqui algumas alterações que eu já vos vou mostrar a seguir. Isto só estou a mostrar aqui os do continente, depois eu mais para a frente já irei falar das ilhas. Mas há algumas diferenças em relação ao mapa anterior e eu já vou pôr o comparativo para vocês verem. A diferença aqui é que tem aqui as bolinhas passam a ter diferentes tamanhos consoante a área, portanto, para mostrar se é um sítio pequeno ou se é um sítio muito grande. Desculpem esta imagem não estará com a melhor definição, porque isto foi fotografado a partir do livro, eu não tinha isto em formato digital, e portanto ficou, mas acho que dá para perceber. Portanto, bolinhas grandes são aquelas com zonas mais extensas, que é o caso aqui das planícies do Alentejo e da Ria de Aveiro, de algumas zonas úmidas, ou das Serras do Norte. Outros muito pequeninos são aqueles que são áreas de pequena dimensão, como é o caso aqui, por exemplo, do Pulo do Bequilobo ou da Lagoa de Santo André. Estas cores também têm a ver com o número de critérios que as IBAs cumprem, portanto, quanto mais escuro, mais importância o local em termos de conservação. Portanto, a abordagem é um bocadinho diferente, o grau de detalhe das fichas também, e eu aqui mostro-vos, por exemplo, o exemplo da ficha do Vale do Coa, neste segundo inventário,
Isto aqui já está estruturado por secções, que o anterior não tinha. Portanto, diz a que região pertence, tem as coordenadas, a altitude e área, uma descrição e depois uma secção sobre as aves, que tem as espécies com nome comum, nome científico, season, que é para dizer se é residente, ou se é nidificante, ou se é invernante, qual foi o ano em que foi feita a avaliação, a estimativa populacional das espécies selecionadas, portanto, mínimo e máximo de casais, e depois aqui os critérios que foram usados para incluir estas espécies. Depois também o Estatuto de Proteção e outros aspectos relacionados com a conservação. Portanto, neste segundo volume, as fichas que identificavam cada uma das IVAs já estão muito mais trabalhadas e já têm muito mais grau de detalhe para nós conseguirmos perceber quais são os valores naturais avifaunísticos que ocorrem naquele local e que justificam a seleção do local como sendo uma IVA. Ora, eu resolvi agora comparar os dois mapas para nós vermos melhor as diferenças, porque realmente há aqui algumas diferenças. Em particular, há alguns sítios aqui na região centro que desaparecem, como podem ver, de 89 para 2000. Porque o inventário de 2000, embora feito pela SPEA, baseou-se muito no primeiro inventário que tinha sido feito pelo Serviço Nacional de Parques. Portanto, a SPEA pegou no inventário de 89 do Grimmett & Jones, que era do tal livro cor de laranja, e atualizou, e isso levou a que alguns sítios aparecessem de novo, que não estavam lá, e outros desaparecessem. Por exemplo, aqui desapareceu a Serra do Alvão, desapareceu a Serra de Montemuro, a Serra da Freita e a Serra da Estrela, curiosamente também desapareceu. Por outro lado, aparece aqui a Serra da Malcata, que é o número 8, e aparece aqui o número 6, que é o Vale do Coa, aparece aqui o 4, que é o Rio Sabor, que é um afluente do Douro, e o Rio Maçãs. O 4, que aqui anterior, que era a Serra da Nogueira, desaparece porque foi fundido com o 3 e o 3 passa a ser Serras de Montezinho e Nogueira. Aqui no Baixo Mondego também vemos que em vez de duas bolinhas estão 3, porque apareceu agora ao polo da Quinta do Taipal. Desaparece este aqui, os números foram todos alterados, como se percebe. Desaparece aqui a Serra dos Candeeiros. Por outro lado, aparecem aqui vários sítios novos no Alentejo, como se pode ver, a zona do Val do Guadiana e Mértola, a Lagoa de Santo André e da Sancha foram agregadas numa só, aparece aqui a Serra da Rábida, portanto, há algumas diferenças no inventário, há sítios novos e há sítios que desaparecem. No conjunto, o total fica quase igual, este primeiro tinha 36, o segundo tinha 34. Portanto, isto só para verem como é que o número de IVAs foi evoluindo ao longo do tempo. Porque o conhecimento também foi evoluindo e os critérios também mudaram. Entretanto, vamos agora, feito aqui esta pequena apresentação sobre as publicações e sobre o historial das IVAs, nomeadamente em Portugal, vamos voltar aqui ao conceito. As IVAs, como eu disse, o conceito inicial era Important Bird Area, mas desde há alguns anos mudou a designação e passou a ser Important Bird and Biodiversity Areas, ou seja, passou a significar zonas importantes para as aves e para a biodiversidade. Esta rede de locais é gerida, a informação, pela organização BirdLife International, que era o antigo ICBP, e então, o que é uma IVA? Uma IVA, ou melhor, as IVAs, no plural, são locais de relevância internacional para a conservação das aves e de mais biodiversidade. Portanto, esta é a parte mais recente, que é, embora os locais sejam escolhidos sobretudo por causa das aves, passou-se a olhar para o resto da biodiversidade. E então, as IVAs são locais que são escolhidos e definidos os seus limites, quer pela organização BirdLife International, quer pelas suas organizações parceiras nos vários países, que no caso de Portugal é a SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, no caso de Espanha é a CEU, no caso dos Estados Unidos é a Audubon Society, como eu já referi, no caso do Reino Unido é a RSPB, que é a Royal Society for the Protection of Birds, e por aí fora. Depois cada país tem a sua organização parceira. O objetivo desta rede, de identificar estes locais, é de identificar zonas prioritárias para a conservação da avifauna. Porquê é que esta ideia surgiu e porquê é que surgiu na Europa? Porque a Europa, como se sabe, teve profundas transformações ao longo dos últimos séculos, quer devido à urbanização de território, quer devido à desflorestação, quer devido à intensificação da agricultura,
quer até devido à drenagem de zonas úmidas. E isto significou, por um lado, o desaparecimento de muitos habitats e, por outro lado, uma crescente fragmentação dos habitats existentes. E isto refletiu-se nas populações de aves selvagens, que em muitos casos começaram a diminuir. E, portanto, o ICBP e depois mais tarde a BirdLife e as entidades parceiras procuraram identificar estes locais onde ainda ocorrem, seja concentrações de espécies, seja determinadas espécies mais raras, de modo a facilitar a tomada de medidas de proteção, seja a classificação destas áreas, seja as medidas de gestão. A mudança do nome IBA de Important Bird Areas para Important Bird and Biodiversity Areas foi uma mudança que foi aprovada no Conselho Global da BirdLife, que aconteceu em 2014, portanto há 12 anos, e teve como objetivo refletir a importância mais vasta destas áreas para a biodiversidade. Ou seja, embora na sua gênese elas tenham sido identificadas por causa das aves, a BirdLife entendeu que nós devíamos também prestar atenção a outros grupos de seres vivos quando fazemos a gestão destas áreas, destas IBAs, que foram identificadas como sendo importantes para as aves. Atualmente, como já foi referido, há pelo menos 13.600 IBAs a nível mundial, em mais de 200 países ou territórios. Na Europa, como já viram, são 3.600, portanto são quase um quarto destas IBAs estão na Europa. É uma proporção muito grande, tendo em conta a área relativamente pequena da Europa, só que as IBAs da Europa, em média, são mais pequenas que as IBAs de outros continentes. Isto também é uma consequência da tal fragmentação de habitats que eu estava a falar há pouco. Portanto, na Europa há muito mais IBAs, mas elas, em média, são muito mais pequenas. Noutros continentes há menos IBAs, mas em alguns casos são IBAs muito grandes. A BirdLife International, só para recordar, aparece como mudança de nome então do ICBP, que era o tal International Council for Bird Preservation, que, imaginem, já tem mais de 100 anos. Foi fundado em 1922 por um grupo de indivíduos que estavam preocupados já com a conservação das aves. Na altura ainda não havia cá convenções internacionais para a conservação, e só aparece muito mais tarde, talvez por volta da década de 70, quando começa a haver uma sensibilização crescente dos Estados e da sociedade para isto, mas no início do século XX já havia algumas pessoas preocupadas com isto e então começam a fazer estes grupos de trabalho para acompanhar estas questões e é esta a origem da BirdLife International. Ora, já expliquei o que é uma IBA, agora temos que falar um bocadinho como é que se escolhe uma IBA. Ou seja, como é que nós vamos olhar para um sítio e dizer este sítio deve ser uma IBA porque é importante para as aves. Ora, isto não pode ser feito à balda, como se costuma dizer. Tem que haver critérios quantitativos, porque nós não podemos fazer IBAs em todo lado. E os critérios quantitativos não é só ter muitas aves, porque há aves que são extremamente abundantes, sei lá, estorninhos são muito abundantes, não é por causa de um sítio ter 1.000 ou 2.000 estorninhos que passa a ser uma IBA. Portanto, há critérios para a definição de uma IBA. Eu não vou pôr os critérios todos, porque eles são muitos, vou pôr só os mais importantes. Um deles é o de espécies globalmente ameaçadas. O que é que são espécies globalmente ameaçadas? São espécies cujo estatuto de ameaça a nível global é ou vulnerável, ou em perigo, ou criticamente em perigo. Portanto, uma espécie que globalmente esteja, por exemplo, na categoria vulnerável, portanto, não é a categoria nacional nem europeia, é a categoria global. Se essa categoria puser a espécie como ameaçada, e se houver números significativos, isto depois há critérios quantitativos, mas números significativos, por exemplo, é ter 1% da população mundial de uma espécie globalmente ameaçada. Se há uma espécie que está globalmente ameaçada e a população mundial é, imaginem, 10.000, se o local tiver 1% que tem 100 indivíduos, isso já é um número significativo, porque 1% da população mundial está ali. Este é um dos critérios, portanto, números significativos de uma ou mais espécies globalmente ameaçadas. Outro critério são espécies de distribuição restrita, ou seja, são espécies que têm uma distribuição muito pequena e que, ou seja, estão geograficamente contidas. Isto acontece muito com espécies de ilhas ou, às vezes, de certas regiões montanhosas, certas cadeias montanhosas, quando uma espécie está restrita a uma região muito pequena,
dizemos que ela é endémica. O endémico aqui não tem nada a ver com o significado do endémico no contexto, por exemplo, das epidemias, em que se diz que uma pandemia se tornou uma endémico. Aqui o endémico é completamente diferente. Este endémico significa que é exclusivo daquela região. Nós temos várias espécies endémicas em Portugal. Por exemplo, na Madeira temos várias. Temos a estrelinha da Madeira, que na região é chamada bis-bis. Temos o tentelhão da Madeira, temos o pombo e temos a freira da Madeira. Portanto, logo aí, a Ilha da Madeira alberga um conjunto de espécies de distribuição restrita, porque são todas endémicas. Nos Açores também temos duas, temos o priolo e temos o tentelhão dos Açores. Portanto, isto são exemplos de espécies de distribuição restrita. Mas no continente também temos a águia imperial ibérica, é endémica da Península Ibérica. Ela não é exclusiva de Portugal, nem é exclusiva de Espanha, porque está nos dois países, mas é endémica da Península Ibérica como um todo. Portanto, se houver várias espécies de distribuição restrita num mesmo local, isso já é o suficiente para a região ser uma IBA, porque tem espécies que não há em mais lado nenhum. Depois, se houver espécies restritas a um determinado bioma, que são um determinado tipo de ambiente ou de habitat que também só ocorrem em determinadas regiões do planeta, e se houver várias espécies características desse bioma que ocorrem no mesmo local, isso também é o suficiente para que esse local seja proposto como IBA. Outro critério é o critério quantitativo. Não há, assim, não são espécies particularmente ameaçadas, mas há grandes concentrações. Um exemplo de uma das primeiras IBAs que nós tivemos, que foi o estuário do Tejo. O estuário do Tejo costumava ter cerca de 3/4 ou 60% ou 70% da população invernante europeia de alfaiates. Não da população mundial, porque eu acho que há alfaiates fora da Europa, mas o facto de concentrar ali uma fatia muito significativa da população global de alfaiates, logo aí já era o suficiente para ser uma IBA. Eu estou a falar de alfaiates porque isto acontece muito com limícolas, com patos, com gansos, com gaivotas e com outras aves aquáticas que, em certas épocas do ano, elas tendem a concentrar-se em certos locais, particularmente em zonas úmidas, e se há locais que suportam grandes concentrações com regularidade, esses locais são importantes porque servem de refúgio a um grande número de indivíduos. Portanto, estes são os principais critérios. Há depois alguns critérios regionais que eu agora não vou detalhar aqui, mas que são um bocadinho na linha destes, ou seja, basicamente os critérios podemos enquadrá-los em dois tipos. Ou o local suporta regularmente algumas espécies ameaçadas, ou suporta concentrações importantes de determinadas espécies. Basicamente, os critérios giram em torno disto. Agora, por cima disto, o objetivo de identificar as IBAs não é só para fazer um catálogo a dizer que ali há muitos. É para ajudar a realizar ações de conservação. E foi para isso que as IBAs serviram. As IBAs serviram, como eu disse, serviram de base mais tarde, quando a União Europeia quis fazer a rede Natura 2000 nos anos 90, foi feita uma parceria com a BirdLife, porque a BirdLife já tinha o inventário das zonas importantes para as aves e isso facilitou a identificação das zonas que tinham mérito para serem zonas de proteção especial no âmbito da rede Natura 2000. Portanto, há uma relação muito estreita entre as IBAs e as DPEs. As DPEs, que são então zonas de proteção especial. Há uma diferença muito importante, é que as IBAs não têm valor legal. Portanto, as IBAs é uma classificação técnica, ou seja, há um conjunto de pessoas nos diferentes países que estudaram a informação e propuseram que determinados locais fossem classificados no catálogo, como sendo importantes para as aves. Mas isto é um catálogo técnico. Para ter força legal, eles têm que ser transformados numa figura jurídica que tenha força legal e, no caso de Portugal, tem que ser publicada em Diário da República. Portanto, quando Portugal fez a Rede Natura 2000, Portugal pegou na lista de IBAs e selecionou algumas, não todas, selecionou algumas delas e elas passaram a integrar a Rede Natura 2000 e então foi publicada em Diário da República que esses locais eram também zonas de proteção especial. Na prática, isto significa que todas as zonas de proteção especial, ou quase todas, são IBAs, porque as zonas de proteção especial começaram por ser IBAs. No entanto, há várias IBAs, temos ainda uma série delas, que são IBAs, mas que não têm qualquer proteção legal. Portanto, há esta diferença. Pode ser que venham a ter no futuro, mas atualmente não tem. Portanto, este é um aspecto importante a reter. As IBAs são apenas uma classificação técnica que foi feita
com a expectativa de que no futuro possa ser feita a aliação de conservação, porque os locais já estão identificados. Agora vamos voltar aqui à situação das IBAs em Portugal. Eu já vos mostrei 2 mapas, quer do inventário do Grimott & Jones 89, quer do segundo inventário, mas depois esse inventário voltou a ser melhorado. Como eu vos disse, o primeiro inventário foi feito pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que é esta sigla que aqui está, e depois, posteriormente, passou a ser feito pela CEPEA. Atualmente há 93 IBAs terrestres, mas atenção que este valor inclui o continente e as regiões autónomas. No continente, no primeiro eram 36, no segundo eram 34, atualmente são 54, e depois ainda há 17 IBAs marinhas, que essas são as que estão no oceano. A CEPEA disponibiliza na sua página informação. Estes links são complicados, mas se vocês pesquisarem no Google por CEPEA, IBAs terrestres e CEPEA, IBAs marinhas, vão lá dar facilmente. E há também a informação que está no site da BirdLife, que eu já vou falar a seguir. Ora, a CEPEA em 2003 publicou outro livro, que é este que eu tenho aqui. Portanto, este é pequenino, é mais fininho, porque este é só para Portugal. Eu também tenho assim um palmo de altura, como podem ver, que é Zonas Importantes para as Aves em Portugal. Isto é uma atualização do tal catálogo grande que eu vos mostrei do ano 2000, mas com uma série de IBAs novas. Portanto, o inventário de IBAs em Portugal foi alargado. Eu acho é que não voltou a haver um catálogo impresso das IBAs a nível europeu. Ou se há, eu desconheço. Portanto, a CEPEA fez esta publicação em 2003 e desta publicação, então, o número de IBAs em Portugal continental foi alargado, como podem ver aqui, e agora já temos 54, que é esta que está aqui em baixo. E vemos algumas alterações. Eu já vos vou mostrar depois no quadro seguinte, em que eu comparo os três inventários. Estas manchas azuis referem-se aos limites das IBAs que estão identificadas. Claro que alguns não aparecem aqui manchas azuis nenhumas, porque são sítios muito pequeninos, como é o caso aqui do Paulo do Quilobo, que agora é o número 24. Mas, entretanto, podemos ver que voltou a aparecer, por exemplo, a Serra da Estrela e a Serra do Alvão, que tinha desaparecido no segundo inventário. Portanto, temos aqui agora uma série de pontos de norte a sul do país. Destaca-se em particular o grande aumento do número de IBAs, quer no Alentejo, quer no Algarve. Portanto, houve aqui um acrescente de várias IBAs à luz dos critérios que estavam em vigor e, principalmente, um enorme aumento nos Açores. Também nos Açores, no primeiro inventário, só havia para aí 7 locais e agora já são, creio que, uns 30. Então, eu agora vou comparar os 3 inventários. Portanto, este é o do Grimott & Jones, que é o tal do livro Cor de Laranja, que saiu em 89, que tinha 36 locais. O segundo, que eu também já vos mostrei, é do inventário de 2000, e o terceiro é este. Portanto, no terceiro, o que é que nós vemos? Aparecem outra vez aqui serras no norte, nomeadamente a serra, este 7 agora é do Alvão e do Marão, que são 2 serras perto de Vila Real, e aqui a Serra da Estrela aparece outra vez, cá está a Malcata, aparece aqui também o 17, que é as Portas de Ródão, que não estava nos inventários anteriores, mas que entretanto ganhou notoriedade por se ter fixado aqui por volta do ano 2000 uma colónia de grifos, ou 2000 ou ainda antes, na década de 90, e entretanto o local começou a ser mais acompanhado e agora sabe-se que ocorrem lá outras espécies relevantes. E depois aqui mais locais, sobretudo muitos novos locais no Alentejo, como eu já disse, portanto, sobretudo por causa das aves estepárias, muitos locais identificados portanto, que eram importantes para cisões, tartaranhões, caçadores, abetardas, roleeiros, cortiçóis e calhandas reais, entre outros, e no Algarve apareceram sítios novos, com destaque para a Lagoa dos Salgados, que eu acho que é aqui o 47, Vila Moura, que é o 51, e também algumas serras do interior, como as serras de Monchique e do Caldeirão, só para referir aqui alguns dos locais. Portanto, o número de IBAs no inventário mais recente feito pela CEPEA, em Portugal, levou aqui um aumento grande, porque este segundo tinha 34 e agora o terceiro tem 54 IBAs. No entanto, nem todas estas IBAs têm proteção legal, em particular no sul do país e algumas serras aqui do norte. Portanto, há alguns que correspondem a parques naturais, como por exemplo, ou nacionais, como aqui o Gerês, o Alvão, Marão, Montezinho, Douro Internacional, Serra da Estrela e Malcata, são áreas protegidas. Também as zonas úmidas costeiras, algumas delas, como Ria de Aveiro,
Aqui também um dos paúis, o paúl de Arzila, está protegido, estuários do Tejo e do Sado, algumas zonas úmidas do Algarve estão protegidas, mas a maioria destas zonas do Alentejo não pertence à Rede Nacional de Áreas Protegidas. Algumas foram incluídas como ZPEs em 2008, como zonas de proteção especial. É o caso, por exemplo, aqui da Torre da Bolsa, é o caso de São Vicente, ao pé de Elvas, é o caso da ZPE de Monforte, Cuba, Castro Verde já era anteriormente, Cuba é esta aqui. Algumas passaram a ser ZPEs, outras mantêm-se ainda sem qualquer estatuto de classificação, como é o caso de Alter do Chão, e como é o caso aqui de mais Cabrela, salvo erro, que fica aqui perto de Vendas Novas. Portanto, há algumas que até hoje não foram classificadas como ZPEs e não sei se virão a ser no futuro. Em relação aos Açores e à Madeira, como eu vos disse há pouco, no primeiro inventário havia muito poucas áreas nas ilhas, sobretudo nos Açores havia muito poucas, só havia umas 7. Eu agora não pus aqui o mapa, vou só pôr o mapa mais recente. O mapa mais recente que vem no último inventário da CPEI é este. Começando aqui pela Madeira, que está em baixo. Nós podemos ver que na Madeira são 8 locais classificados, sendo 4 na ilha principal, 2 no Porto Santo, são estes dois aqui em cima. Depois o 92 são as ilhas desertas e o 93 são as ilhas selvagens. Há 2 locais aqui no meio, 89 e 90, que são classificados sobretudo por causa do pombo, que é endémico da Madeira, o pombo da Madeira, o Columba trocaz, e no caso do 90, que é no Pico do Arieiro, também por causa da freira da Madeira. Os outros locais são todos por causa das aves marinhas, que a Madeira é muitíssimo importante para a nidificação de aves marinhas, quer a freira da Madeira, quer a freira das desertas no 92, quer nas ilhas selvagens, onde há grandes populações de cagarras e não só. As selvagens são uma reserva natural já desde a década de 70. Nos Açores, atualmente há cerca de, assim, a olho, penso que umas 30, aliás, isto vai de 55 a 85, portanto são 31 IBAs, cobrindo todas as ilhas do arquipélago, que no primeiro inventário não cobria todas. O 81, que é este aqui, que é o Pico da Vara, que fica na parte leste da ilha de São Miguel, na Serra da Tronqueira, é por causa do priolo, que é uma ave, um passariforme endémico da ilha de São Miguel, só há na ilha de São Miguel e em mais sítio nenhum do mundo. Todos os outros pontos, ou praticamente todos, são por causa da nidificação de aves marinhas, quer na costa rochosa das ilhas, quer sobretudo nos muitos ilhéus que existem à volta dos Açores. São colónias de cagarras, de grajaus, andorinhas do mar, de painhos, de pardelas, portanto, diferentes espécies de aves marinhas em números variáveis que estão dispersos pelos Açores, e a CPEA, como tem desenvolvido muito trabalho nos Açores, identificou as principais colónias e atualizou o inventário das IBAs com essa informação. É claro que muitas delas, mais uma vez como no continente, muitos destes locais não têm qualquer classificação legal, embora as aves em si estejam protegidas, os locais em muitos casos não estão e, portanto, enfim, espera-se que possam vir a estar no futuro, naturalmente. Há também as IBAs marinhas. As IBAs marinhas não são locais de reprodução, são locais em mar aberto, que normalmente são identificadas porque são importantes principalmente para a alimentação de aves marinhas. As aves marinhas não ocorrem por todo o mar de maneira uniforme, elas têm locais preferenciais de alimentação, que normalmente são locais mais ricos em recursos alimentares, e em Portugal e noutros países foram identificados locais que são especialmente relevantes para as aves marinhas. Em Portugal, eu não tenho a certeza se ainda são 4 ou se já existe mais alguma, mas no inventário de onde eu tirei aparecem estes 4. Portanto, temos aqui este primeiro, que é a costa desde Aveiro até à Nazaré, se não me engano. O segundo, que é aqui a zona das Berlengas e áreas circundantes. O terceiro, que é a costa de Lisboa, Cabo Raso e áreas adjacentes, que é o PTM03, e o PTM04, que é a faixa paralela aqui à Ria Formosa, no Algarve, que também é muito importante para várias espécies de aves marinhas. Portanto, estas são as IBAs marinhas que estão identificadas em Portugal. Que eu saiba, nenhuma delas tem estatuto de proteção atualmente. Portanto, isto é de uma publicação da CPEA, que é Áreas Importantes para as Aves Marinhas em Portugal, feita em 2008.
A CEPEA tem, o outro livro que eu falei há pouco não está disponível, este Zonas Importantes para as Aves em Portugal, que eu mostrei há pouco. No entanto, há 2 inventários que estão disponíveis no site da CEPEA, ambos em formato PDF, e portanto estão disponíveis, qualquer pessoa pode obtê-los. O primeiro é este, portanto, o que tem as ibas terrestres, que neste momento são 93 ou 94, no continente Açores e Madeira, que é áreas importantes para as aves de Portugal. Eu não encontrei o ano desta publicação, porque isto é apenas um catálogo de fichas, mas encontra-se aqui toda a informação relevante. Desculpem que isto está mal, isto não são ibas marinhas, são ibas terrestres. Este que tem o colhereiro são as ibas terrestres. Portanto, esta é a informação que está disponível sobre as ibas em Portugal continental. Existe depois também o das ibas marinhas, este sim é marinhas, que é o outro PDF que também está no site da CEPEA. Portanto, está aqui CEPEA BirdLife e também aparece aqui o símbolo da Rede Natura 2000, que é este terceiro símbolo, e do programa LIFE. Este foi feito, é o tal feito em 2008 e que identificou as áreas importantes para as aves marinhas em Portugal. Eu há pouco só vos mostrei o do continente, mas também há, naturalmente, nos Açores, como se percebe aqui por estes mapas. Portanto, tanto um como o outro estão disponíveis em PDF para quem tiver interesse em saber mais sobre este tema tão relevante para a conservação. Antes de terminar, eu ainda queria falar um pouco das ibas a nível global. Já vos disse que eram 13.600. Esta informação... estes catálogos da CEPEA têm um mapa com localização das ibas, mas não têm os respectivos contornos. E a única forma que eu encontrei até hoje de perceber os contornos exatos das ibas é ir diretamente ao site da BirdLife. Por isso eu falei aqui ibas globais. Se nós abrirmos o site da BirdLife, se não conseguirem encontrar no site, chegam lá pelo Google. Portanto, mas é uma secção de BirdLife onde se encontra informação sobre as aves e sobre as ibas, que é o Data Zone. Portanto, é Data Zone na BirdLife, é datazone.birdlife.org, e encontra-se lá, aparece lá este mapa. Este mapa tem o mundo todo e estas manchas azuis são as zonas onde estão as ibas. Como podem ver, na Europa, como eu vos disse há pouco, a densidade de ibas é muitíssimo maior, mas isso em parte também reflete a fragmentação dos habitats. Portanto, na Europa temos muitas ibas, mas em média elas são muito mais pequenas. Mas como podem ver, há ibas um pouco por todo o mundo, portanto, por todos os continentes, em densidades variáveis. Há aqui alguns sítios que se destacam por ter uma grande quantidade de ibas, porque aqui na América Central e na parte ocidental da América do Sul, nomeadamente no Equador e no Peru, também vemos aqui uma grande densidade de ibas. Mesma coisa na África do Sul, mesma coisa aqui no leste africano, no que me parece ser Quénia e Tanzânia, no Japão. Portanto, há algumas zonas em que temos uma grande densidade de ibas, noutras nem tanto. Se nós clicarmos aqui onde diz Expand, vamos alargar este mapa. Portanto, isto está no site da BirdLife. E se alargarmos este mapa, eu agora alarguei aqui para a zona de Portugal. E quando nós alargamos, nós já vamos conseguir ver onde é que estão as ibas com os respectivos contornos. Portanto, cada manchinha azul com um traço mais grosso à volta é uma iba e aqui elas estão corretamente limitadas. Uma coisa que me chamou a atenção neste mapa é que quando nós passamos para a Espanha, a densidade de ibas aumenta imenso. Portanto, aqui na Extremadura espanhola, que é nas províncias de Badajoz e Cáceres, depois cá mais em cima em Salamanca, estas ibas estão todas coladas umas às outras e fazem aqui um tapete quase contínuo, como podem ver. Portanto, e a fronteira vai mais ou menos por aqui, portanto há aqui um contraste enorme e eu fico com a sensação que em Espanha, além de haver muito mais percentagem de território coberto por ibas, elas são em média muitíssimo maiores. Não fiz uma comparação exata, mas este mapa dá um bocado esta sensação. Bem, se nós fizermos zoom, e eu agora como exemplo vou mostrar aqui a Serra da Estrela, nós vamos fazendo zoom no mapa e chegamos até à iba que queremos ver, e então eu fiz aqui um exemplo, fiz zoom até à Serra da Estrela, está aqui o limite da iba, que pode não coincidir com o limite da área protegida, e em muitos casos não coincide, e se eu clicar com o rato vai aparecer aqui um retângulozinho, neste caso é Estrela Mountain, que é a Serra da Estrela, e que diz que neste caso há 4 espécies que justificam a classificação do local como IBA, e se eu clicar aqui, que eu agora aqui já não pus isso no slide, mas se eu clicar aqui, o que vai acontecer é, vai abrir uma ficha em que
em que me dá todo o detalhe, no fundo aquilo que está no catálogo impresso, mas agora no site da BirdLife, dá-me todo o detalhe relevante acerca daquela IBA, quais são os habitats, quais são as ameaças, quais são as espécies que lá ocorrem. Portanto, é uma informação muito, muito completa, mas por outro lado, e esta é a parte talvez que me preocupa, muito desatualizada. Aliás, se vocês virem aqui, Last Assessed, portanto, última avaliação em 2002, já lá vão 24 anos. E se nós abrirmos aqui a ficha, vamos ver que as estimativas populacionais que deram lugar a esta classificação são do ano 2000 ou de 1998 ou 96, por aí fora. E este é um problema porque, como há muitas alterações no uso do solo, as populações de aves vão mudando e, por exemplo, nesta ficha da Serra da Estrela ainda diz que há lá 2 casais de cegonha preta, já deixou de haver cegonha preta na Serra da Estrela há mais de 20 anos. Portanto, este é um problema que acontece em muitas IVAs, mas também devo dizer que não é só em Portugal. Eu fui ver Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, quase todos os países, Suécia, quase todos os países estão com informação muito antiga, que em alguns casos é dos anos 90 ou dos anos 80. E, portanto, a sensação com que eu fico é que fez-se um grande trabalho para criar esta rede de IBAs e estas fichas de IBAs, mas depois falta um bocadinho fazer o acompanhamento da informação e se isso não for feito, corre-se o risco desta informação em pouco tempo se tornar obsoleta. Portanto, eu já tenho alertado várias vezes, quer a CEPEA, quer a BirdLife, para a necessidade de atualizar a informação que ali está, mas parece-me que neste momento não existem recursos para fazer isso e, portanto, fica só esta alerta que a informação, em alguns casos, eles têm lá sempre para cada espécie qual é que é o ano da avaliação, mas, por exemplo, abrindo a ficha de São Miguel dos Açores, tem lá o priolo, ainda tem lá uma população de 238 indivíduos com o ano de 2002, quando, na verdade, atualmente já deve haver 800 ou 1000 priolos, portanto, eles cresceram imenso e aqueles valores que lá estão não correspondem à situação atual. Portanto, deixo só aqui este alerta. Para terminar, deixo-vos também aqui este mapa que está no site da BirdLife, que é a distribuição, este um bocadinho mais ampliado que o outro que eu vos mostrei há pouco, é a distribuição geográfica das 13.600 IBAs terrestres e marinhas por todo o planeta, sendo que as azuis são as marinhas, portanto são zonas nos oceanos que estão identificadas como sendo relevantes para as aves marinhas, e as verdes são as IBAs terrestres que, como eu já referi, grande densidade na Europa, em certas zonas da América e um pouco noutros continentes também, mas vemos que em alguns continentes, como em África e aqui em certas zonas da Ásia, há IBAs muito, muito extensas, que às vezes podem ser, sei lá, 1 milhão de hectares ou 2 milhões de hectares ou mais, mas basicamente as IBAs tornaram-se numa rede global que tem como objetivo, então, ajudar a identificar locais e a tomar medidas para a conservação das aves e dos seus habitats. Espero que esta apresentação tenha ajudado a compreender melhor o que é que são as IBAs, de onde é que apareceram, para que é que servem e qual é a situação atual. E agora, como sempre, passamos à parte das questões, fica à disposição.